Olá pessoal, agora são 15 horas e 45 minutos do dia 28/4/2020. Eu sou Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso. E vamos falar um pouquinho mais, né, desse fuzuê aí que foi gerado após o presidente falar que tinha um áudio de Joyce Hasselman em que ela estaria confessando o uso de perfis falsos e robôs em um gabinete do ódio contra oponentes. E o que se viu, né, quando o áudio apareceu, é que, na verdade, ela falava de uso de perfis, não necessariamente perfis falsos, e o argumento, né, mesmo que alguém possa falar de alguma crítica moral, perdeu seu argumento, até porque estava se mostrando que era uma ação de defesa em relação a ataques virtuais. E o argumento que eles tinham também contra a CPMI das fake news já era ruim, tá? A extrema-direita sempre ataca a CPMI das fake news, e o argumento deles já era horrível. Ficou pior ainda agora, porque se vocês tratam o que a Joyce faz como imoral ou ilegal, veja, o que a Joyce supostamente teria feito. Né? O que está acontecendo aqui, eu não sei. Por que não param essas notificações? Que eu desliguei tudo. Esse maldito Facebook. Puta que pariu. Vai mandar mensagem na cara do caralho. Porra. Bom, desculpe, gente. Essa janelinha e fica sempre tocando essa piciroca. Bom, então. Tava no outro computador, né? Depois no notebook. Puta que pariu, né? Aí eu pensei se tava no celular também. Vamos lá, não desculpe. Então, o que acontece é que a Joyce, para não perder o fio da meada aqui, né? Foda, viu, essas desconcentrações, né? Então, perdeu-se o argumento ali, porque, na verdade, se supostamente, mesmo que ela não parece que não cometeu nada de ilegal, por enquanto, até que se saiba, mas se mesmo nesse caso, nos dois casos, cometeu ou não cometeu, eles estão fazendo repreensão moral a ela, logo eles dão argumento adicional para a CPMI das fake news. Então é isso aí, é o fato, tá? E o que resta para esse tipo de gente? Bom, como esse tipo de gente é baixa, né, o bolsolavismo, por ser aceito, eles precisam agir dessa maneira suja perante o mundo, né? O antissocial, eles vão escalando cada vez mais nesta retórica desumanizante. E a gente tem observado até o uso insistente do termo porca para Joyce Hasselman é uma forma de desumanização. A direita está usando uma linguagem, não a direita toda, tá? Essa direita, extrema-direita bolsolavista, está usando uma linguagem de desumanização contra seus opositores, e eles classificam como opositores as pessoas da direita que discordam também, principalmente essas, ou qualquer pessoa democrática que discorde deles, eles estão usando uma tal retórica de desumanização que esta retórica ela pode, sim, provocar violência contra os alvos. Se este nível de intensidade de discurso for seguindo, não se surpreenda se assassinatos começarem a acontecer, se violência, tentativas de esfaqueamentos começarem a acontecer. Porque é uma retórica feita para incitar a violência, porque ela retira, como nós vimos, vejam aqui na série Regras do Bolsolavismo, tô falando para cá ou para cá, não, clique na playlist. Playlist Regras do Bolsolavismo, episódios 9, tá? Principalmente episódios 9, sobre desengajamento moral, e 10, sobre psicologia do peão. Então, eles estão tirando a empatia pelos alvos para que as pessoas se sintam dispostas a fazer qualquer coisa, e isso tende a ser utilizado em violência. Então, nós temos aqui o exemplo do filho do presidente que usa um meme de alguns segundos aqui, é um vídeo, em que algumas pessoas carregam uma porca morta e eles vão tripudiando. Então ele usa isso aqui, publica isso aí. O que ele está querendo dizer? Ele está desumanizando o seu alvo e está incitando a violência. Ele está comemorando uma morte. Então, está dizendo, é uma comparação da pessoa com um animal, porca, desumanização, e achar bonito a morte, então, desta figura. É este nível de gente que nós estamos tratando. Tá? Então, não reclamem depois. Tá? O gabinete do ódio, ele é sim um gabinete do ódio, porque eles usam uma linguagem fundada em medo, ódio e ressentimento, cientes de, porque eles não são burros, tá? Esse pessoalzinho bolsolavista, os principais influencers, a maioria é pangaré, mas esses 50,
70 a 100 mais ou menos, tá? Desses caras, eles não são burros, eles sabem das consequências do que estão fazendo, e como algumas lideranças ficam fora do Brasil, eles acham que nunca pagarão por isso. Então, eu queria que vocês prestassem atenção na análise do que aconteceu no discurso que era utilizado, tá? Na época do genocídio em Ruanda, em 1994. Ruanda era um país que estava numa crise desgraçada, e aí os Hutus radicais, por causa de uma ideologia Hutu, estavam utilizando uma retórica que era fundada em muito medo, muito ódio e muito ressentimento contra os Tutsis. E havia nesta linguagem muita desumanização. Foi no começo de abril, foi dia 19 de abril, vamos ver certinho aqui, tá? Para não ter dúvidas, tá? Genocídio Ruanda. Só para pegar as datas, tá? Genocídio Ruanda. Esse genocídio durou 100 dias e foram assassinados 800 mil Tutsis. E o mais cruel disso aí é que a maioria dessas pessoas que foram que assassinaram não eram pessoas de milícias organizadas, eram cidadãos Hutus que estavam dispostos a matar Tutsis, ou seja, vizinhos, pessoas que eram vizinhas deles, porque a retórica que foi inserida era a crise que acontecia no país era culpa dos Tutsis. Porque no passado eles estiveram aliados aos belgas na época da colonização. Então a vingança precisaria ocorrer. E aí havia uma linguagem de desumanização. Tá? Só para aqui, ó, o começo desse genocídio foi em 7 de abril, quando caiu o avião do presidente. E aí a liderança do Hutu radical, o presidente era Hutu, havia um conflito, uma rivalidade, tá? E a turma da ideologia Hutu radical pregava assim, inclusive, se fosse necessário, ir para as últimas consequências contra os Tutsis. Então, quando caiu o avião do presidente, que era Hutu, o general Bagosora, que era um Hutu radical, ele falou, agora nós vamos pegar e fazer nossa parte. Só que isso só foi possível porque algumas rádios, especialmente a rádio Mille de Kigali, da capital de Ruanda, né, ela fazia muita propagação desta retórica, especialmente desumanizante. Então, eu queria observar aqui, tá? Então começou em 7 de abril, durou 100 dias esse genocídio. Quando chegou em junho, nós vamos ver algumas mensagens da rádio Mille que foram feitas em... Deixa eu abrir aqui. Ah, tá aqui. Da rádio Mille que foram feitas em 19 de junho. Ou seja, já tinham se passado 92 dias do genocídio, já tinham matado mais de 700 mil pessoas, tinha algumas ainda que iriam ser assassinadas, e aí, quando chegou isso aí, no final do mês de junho, a frente o ruandesa do Paul Kagame, se eu lembro, tá? Se escreve Kagame, Paul Kagame, eles tomaram o controle do país, e aí os Hutus foram para o exílio. Quer dizer, antes os Tutsis estavam sendo refugiados, e agora, claro, né, havia um clima de guerra total. Eles colapsaram o país, né, e mataram 800 mil pessoas. 800 mil pessoas nesse curto espaço de tempo, ele foi o genocídio mais eficiente, macabramente eficiente da história, pela velocidade. E porque a tarefa de morte foi transferida para cidadãos comuns, vizinhos matando outros vizinhos. Diferentemente do que aconteceu, por exemplo, 6 milhões de judeus mortos, diluídos em vários anos. Terrível também. Mas era uma ação feita o quê? Por militares, por tropas. Não era o cidadão alemão que saía matando os judeus. O cidadão comum. Eles entregavam, muitos entregavam, mas não iam ali fazer esse tipo de barbaridade. Aqui a coisa foi muito diferente. Foi mais, assim, cruel ainda, porque nós estamos falando de vizinhos matando outros vizinhos. E por isso a coisa foi tão rápida que isso chocou a comunidade internacional. E alguns, claro, faziam aquela vista grossa. Não quero nem saber. Mas quando os números apareceram, até a quem fez essa vista grossa ficou mal, porque realmente a coisa saiu do controle. Então, vamos ver algumas mensagens da Rádio Mille, tá? De 19 de junho de 94. Vamos ligar aqui, quer ver? Espera um pouquinho.
sommes effectivement dimanche 19 juin 1994 et il est 16h22 à Kigali dans le planeta de l'FNM. Avis à tous les... Esse começo, eles estão falando o seguinte, isso é uma mensagem que foi feita às 16 horas e 22, do dia 19 de junho, tá? Na Rádio Milho Colina, eles estão falando assim, aqui vai um aviso para todas as baratas que estão ouvindo nesse momento. Olha o rótulo de desumanização, eles comparavam a baratas, tá? Então vamos seguir aqui. À tous les IND qui nous écoutent, le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. Et vous, les IND... Aqui ele está dizendo o seguinte, Ruanda pertence àqueles que defendem Ruanda. E vocês, baratas, não são verdadeiros ruandeses. É isso que ele falou aqui agora, tá? E aqui ele diz, todo mundo está com armas nas mãos, né, pronto para derrotar as baratas. E essas pessoas vêm de nossos gabinetes militares, pessoas jovens, adultas, homens e mulheres. Ele está dizendo o seguinte, lembra do desengajamento moral, além agora da desumanização, que vocês viram que foi intensa, ele também está fazendo a difusão da responsabilidade, tipo, é todo mundo que está fazendo. Então não adianta, vocês não vão escapar, essa é a mensagem, né? Lembra que isso aí tem a mesma lógica, tá, do linchamento virtual, tá? Todo mundo está fazendo, então não adianta reclamar. Nós vamos desumanizar vocês, nós vamos fazer campanha de ódio, é isso que eles estão dizendo, usa a mesma lógica, mas vamos, presta atenção. Abasirikare bacu babwira inkumi babwira abasore murabyumva rero ineza ntabwo zishobora gukandira abantu bose. O que ele disse aqui foi, então é preciso que fique claro para vocês, baratas, ele repete mais uma vez o termo baratas, vocês não têm escapatória. Aquela mensagem anterior também já tinha um elemento de xadrez 4D, do tipo, vocês não têm escapatória, desistam, né? E aqui ele está fazendo já uma análise, dizendo o seguinte, e para nossa sorte, já não está sobrando muito deles, dessas baratas no país. De novo, ele repete o termo baratas, né? E ele diz, agora, não tem mais do que 10% deles, né? Eles são mais ou menos 8%. E por aí. Eles estão fazendo uma avaliação assim, ó, nosso inimigo está aniquilado. Já está destruído. Então vão em frente, vão em frente. Essa é a mensagem que eles estavam fazendo, tá? Aqui você vê que ele canta uma música que ele usa 2 vezes de novo o termo baratas, tá? Tudo no dialeto ruandês, tá? E ele diz, eles fazem a conclamação a Deus, falam assim, agora, né, vamos comemorar, né? Porque eles estão aí, eles já estão aniquilados, tá? O problema está resolvido, agora a gente só vai resolver. E aí a conclusão aqui é muito bem macabra, né? Que ele fala assim, se nós exterminarmos todas as baratas, ninguém vai julgar a gente. Essa é a expectativa de quem usa a linguagem da desumanização. É exterminar o inimigo. Olha a expectativa que eles tinham. Se você tira todas as baratas, ninguém vai estar lá sequer para julgá-los. E esses caras usam esse tipo de retórica já desconectados da empatia mesmo. Eles precisam, isso é feito insistentemente para desconectar da empatia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Eu acho que não tem mais, né? Mas deixa eu ver se, para não ver se não falta. Aí, olha só, né? Então ele está dizendo o seguinte, ninguém vai nos julgar, tá? Mas fiquem tranquilos, porque nós seremos vencedores aqui, né? Lembra, ó, tá vendo a motivação, né? O xadrez 4D, né?
Aí ele usa a ideia do medo, né? E se não for de outra maneira, né, nós podemos ser afogados no lago Kivu. Então, sempre assim, tá vendo? É a justificação moral, né, com a destruição para a salvação. Ou seja, nós temos que destruir, é o que eles estão dizendo, porque senão nós que vamos ser afogados no lago Kivu. E acabou, certo? Então, esse aqui foi um excerto de 1,5 minuto para vocês entenderem o que é desumanização e o que é o tipo de linguagem que está sendo utilizada em plena democracia. Tá? Então, é um dos motivos pelo qual eu digo, tomem cuidado se isto aqui virar um colapso de saúde, porque é um ambiente de crise em que nós temos uma seita destrutiva utilizando linguagem de desumanização, até mesmo contra discordantes da base. E aí, esse tipo de grupo, ele está disposto a qualquer coisa em termos de comportamento antissocial. Não estou dizendo, né, tal pessoa vai sair matando. Não disse isso. O que eu estou dizendo é que a linguagem que estão utilizando é uma linguagem de desumanização, de vale tudo, em que tudo pode ser feito. E estão fazendo isso insistentemente e de uma maneira obsessiva. Então, a extrema-direita, bolsolavista, está usando uma linguagem assassina. Agora, é preciso bater de frente. Isso é mais um motivo para expor esse gabinete do ódio. Essas pessoas estão atuando com uma linguagem que foi historicamente utilizada para endossar genocídios. Eles não estão ligando para as consequências. Eles não ligam mais. É tudo ou nada. E vocês perceberam no final em que até um deles fala: se nós acabarmos com todos eles, ninguém vai estar aí para julgar a gente. O que eles esperam? Aqui no Brasil, eles esperam a possibilidade de fazer violência. Eles esperam a possibilidade de um autoritarismo e para calar os outros para que ninguém possa julgar o que eles estão fazendo. Nesse ponto em que eles chegaram, é isso que eles têm. Nesse nível de intensidade, de desumanização, de desengajamento moral. É isso que nós estamos vendo. É com esse tipo de gente que é preciso lidar. É um nível de desumanização de discurso novo, nessa intensidade, vindo de players da política que não param, só escalam, tá? Em um ambiente democrático. Tomem cuidado. Nós estamos lidando com pessoas que estão dispostas ao tudo ou nada, e esse foi o risco de ter ficado por tanto tempo sem reagir a uma seita destrutiva no poder, que são esses bolsolavistas. Eles sabem do que estão fazendo, e a história está aí para dizer. Não descuidem disso, tá, gente? Não descuidem. Valeu, gente. Um abraço.